capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e depois leremos o versículo 14. Deu para entender? Então vamos lá. Diz assim a Bíblia, João capítulo 1, versículo 1 a 3, e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 14 nos diz assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Texto glorioso da palavra de Deus. Eu gostaria de falar-lhes a palavra de Deus com a inspiração que me for concedida sobre o tema Jesus, Filho de Deus, Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, Filho de Deus, Jesus, verdadeiro Deus. Inicialmente, amados e amadas irmãs, amigos queridos, amigas, Igreja de Jesus, na Bahia, no Brasil e no mundo, eu gostaria de deixar publicado que nós não devemos esquecer que Jesus é Deus. Jesus é Deus perfeito, Jesus é Deus completo. Jesus é Deus maravilhoso. É bom dizer que a Bíblia Sagrada nos prova que Jesus é Deus. E para aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, é bom ler toda a Bíblia Sagrada, especificamente os Evangelhos, as cartas, lógica e naturalmente no Novo Testamento, e também o Apocalipse. Jesus é Deus. Eu gostaria de mencionar na Bíblia Sagrada algumas provas de que Jesus é o Filho de Deus e verdadeiro Deus. Por que Jesus é Filho de Deus e verdadeiro Deus? Primeiro que Jesus é chamado Deus. E sabe quem foi que chamou Jesus de Deus? Foi o próprio Deus. Deus chamou o Senhor Jesus de Deus. Em a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro do teu reino é o cetro de justiça. Deus, o Pai, chamou Jesus de Deus. Mas os anjos, ou o anjo, quando foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, o anjo respondendo disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e aquele que de ti nascerá será filho do Altíssimo, é filho do Deus bendito. Ainda em Mateus, capítulo 1, versículo 23, um anjo anunciando a Maria
o nascimento do Filho de Deus, que é Deus, Jesus, disse assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Vocês sabem, Emanuel significa Deus conosco, o Deus entre nós. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. O Pai o chamou de Deus, anjo o chamou de Deus, mas também o próprio Jesus se denominou Deus porque Ele é Deus. No Evangelho, segundo escreveu no São Marcos, no capítulo 14, versículos 61 e 62, Jesus estava no Sinedrine, estava sendo julgado no Sinédrio. Um sumo sacerdote tomou a palavra e perguntou a Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus bendito? Tu és o Cristo, Filho do Deus bendito? E no versículo 62, o Senhor Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Jesus é Filho de Deus e é Deus. O Pai disse que Ele é Deus. Os anjos disseram que Ele é Deus. Além disto, Ele mesmo disse: eu sou Deus. Além disso, a Bíblia nos diz que Jesus é Deus. João Batista declarou que Ele é Deus. Os apóstolos declararam que Jesus é Deus. João Batista disse, na sua declaração em João capítulo 1, Evangelho, versículo 34, João Batista disse: eu vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus, o filho de Zacarias e Isabel, o primo mais velho de Jesus, 6 meses, aquele que preparou o caminho para o Filho de Deus ser revelado, aquele que batizou Jesus nas águas, aquele que disse que abaixando não era digno de desatar-lhe as alparcas. Ele declarou, o profeta das mensagens verdadeiras e duras da margem do Jordão declarou: eu tenho testificado que Ele é, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, o apóstolo São Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Os apóstolos disseram, o apóstolo Pedro disse que Jesus é Deus, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 5, além de outros textos das cartas de Paulo, mas especificamente agora, para esse momento, no capítulo 9, versículo 5 de Romanos, Paulo usou uma declaração altaneira e poderosa quando disse: o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Paulo disse que Jesus sobre todos é Deus bendito eternamente. Jesus é Filho de Deus e é Deus.
O apóstolo São João declarou também que Jesus é filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, está escrito exatamente assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebam, no verso do número 4, nos diz assim, no verso do número 3, e versículo 4 e versículo 14, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus é Deus. E versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Jesus é Deus. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Quantos aqui e quantos nessa programação reconhecem que Jesus é Deus, glorificam a Jesus como Senhor e Deus, adoram a Jesus como Deus e Deus bendito? João Batista disse que Jesus é Deus. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e Tomé, apóstolo, também declarou que Jesus é Deus. Vocês sabem, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu já ressuscitado. Tomé não estava no momento. Quando contaram, Tomé não acreditou. Mas em João, Evangelho, no capítulo 20, no versículo 28, Jesus apareceu. E quando apareceu, saudou a todos com a paz. Chegou em Tomé, o apóstolo, e disse bem assim: coloca o seu dedo aqui em minha mão, Tomé. Tomé, averigua o meu lado ferido, Tomé. Veja, Tomé, sou eu mesmo. Sabe o que Tomé disse? Tomé declarou que Jesus é Deus quando disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Esse Deus verdadeiro e maravilhoso entrou na história das nossas vidas para nos mudar. Eu estou falando para alguém que de repente esteja afastado do Evangelho, sem forças para voltar. Jesus é Deus. Ele está te dando força para voltar para os caminhos de Jesus. Jesus é Deus. Está te dando ânimo para regressar. Volta para os braços do Pai. Volta para a casa de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. E, por fim, tem vida eterna para te entregar. E Ele tem pressa. Jesus é Deus, foi chamado de Deus. Jesus é Deus, João Batista e os apóstolos declararam isso. Mas Jesus é Deus também, porque Ele tem atributos divinos. Uma coisa é eu dizer sou alguma coisa, desculpe a redundância. Uma coisa é uma pessoa se declarar, se autodeclarar ser algo. Outra coisa é a pessoa de fato ser. A pessoa está habilitada para ser. A pessoa ter dons para ser, a pessoa ter talentos para ser, a pessoa ter liberação para ser, a pessoa ter capacidade para ser e exercer. Jesus é Deus e tem nele os atributos de Deus verdadeiro. Por exemplo, Jesus é Deus, Ele é onipotente. Verdade? Sim, está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus disse, olha isso aqui, ó, é-me dado todo o poder, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só Deus pode falar isso. Jesus é Deus onipotente. Sim, nós reconhecemos, é um momento de muita dificuldade, gente. É um momento de muita pressão.
É um momento de medos, não apenas medo, mas medos. É um momento de tremendos desafios. É um momento de pandemia, sim, onde a frase "o novo" precisa ser vivido. O novo, né? Uma nova maneira de viver. Tudo bem, nós reconhecemos esse momento difícil, nós não somos imaturos, só que nós também não deixamos de reconhecer o valor da palavra de Deus, que diz que Jesus é Deus, que diz que Ele está cuidando da igreja, que diz que Ele está cuidando de você, que diz que Ele está cuidando dos seres humanos também, que diz que Ele quer ter um relacionamento contigo de maneira pessoal e intransferível. Sim, Jesus é Deus e tem todo o poder. Jesus tem poder sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações. Ele tem poder sobre sistemas, Ele tem poder sobre a área sanitária, sobre a saúde, sobre a área financeira, sobre a área eclesial, sobre a área espiritual, a material, a profissional, a educacional. Jesus tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele manda em cima, Ele manda embaixo, Ele é Deus. Quantos podem glorificar a Deus, porque Ele é Deus, e Ele é um Deus tão grande, tão tremendo, mas Ele te alcançou no caminho, e te abraçou com amor, e disse: eu sou muito grande, mas eu te amo, porque conheço a sua vida e as suas necessidades. Jesus é Deus, Ele tem atributos que confirmam que Ele é Deus. Ele é onipotente, mas Ele é também onisciente. Está escrito em João, capítulo 2, versículo 24, exatamente assim, que Jesus, no episódio, havia entrado ali em Jerusalém, estavam comprando e vendendo no templo, estavam fazendo um azorrague, estavam fazendo uma bagunça. Quando Jesus viu bois sendo vendidos, pombas sendo vendidas na casa, no templo, na casa de Deus, Jesus não gostou daquilo e fez uma purificação e fez uma limpeza. A Bíblia diz que Jesus fez a limpeza daquele templo. Os escribas e fariseus, vendo a atitude de Jesus valorizar a casa de Deus, dizendo: não faça da minha casa local de vendas, não faça da minha casa local de comercialização. A Bíblia diz que os escribas questionaram, se opuseram, e a Bíblia diz que um tempo depois, exatamente em Jerusalém, Jesus fez milagres, e aqui que está a chave de João capítulo 2, versículo 24, quando Jesus viu essas pessoas, vendo ele fazer milagres na mesma Jerusalém, a Bíblia diz exatamente assim, que o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Eu estou dizendo que Jesus é onisciente. Ninguém falou nada, mas Jesus conhecia todo mundo. Esse daqui acredita, aquele dali não acredita. Esse daqui diz que acredita, mas não acredita. O outro acredita de maneira parcial. O outro não acredita de jeito nenhum. O outro só vai acreditar se eu fizer algum sinal. Ele é onisciente. A Bíblia diz que Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Sim, Ele é onisciente, mas Ele também é onipresente. Em Mateus capítulo 28, quem pode dizer glória a Jesus aí, faça isso. Versículo 20, Jesus disse exatamente assim: e eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é onipresente. Jesus falou isso há muito tempo atrás, e Ele está com a igreja em todos os continentes, em todos os lugares. Sim, em Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, diz a minha tradução bíblica. Outras dizem, estarei entre eles. Outras dizem, com eles eu estarei. Outras dizem, estarei no meio de vós. Jesus é onipresente. Jesus está aqui nessa programação online, mas também está com os irmãos aí, está com você na escola. Quem sabe, se você já está estudando ou algum tipo de trabalho na sua casa, ou estudando de maneira online, dê uma paradinha para ver essa programação. Jesus está vendo você em casa, pelo smartphone, está vendo você pela Smart TV, pelo tablet, pelo notebook, com o celular na palma da sua mão, e está dizendo: você não pode ir até aquela situação, você não tem condições de resolver isso, você não tem estrutura para fazer aquilo, mas eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente, e eu vou fazer por você o que ninguém pode fazer. Jesus é Deus, Ele tem atributos que lhe conferem isso. Jesus é também imutável. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, exatamente assim. Olha que coisa tremenda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é que Jesus era Deus, está sendo Deus e ainda vai ser Deus, nada disso. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. Ele era Deus, Ele é Deus, e Ele vai continuar sendo Deus por toda a eternidade. É para a gente dar glória a Deus, porque o Deus que nós servimos, Jesus, não é um Deus carregado, não é um Deus levado. Ele é um Deus que carrega, Ele é um Deus que leva. Ele tem olhos e enxerga, tem ouvidos e escuta, tem narinas e cheira, Ele tem boca e fala. As mãos dEle estão estendidas sobre nossas vidas, sobre nossa família e sobre toda a humanidade. Jesus é Deus, Ele tem esses atributos. Ele é imutável, mas Jesus também é eterno. Eu repetirei, Jesus é eterno. Está escrito em Colossenses 1,17 assim: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, sejam tronos, principados, potestades, dominações. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Irmãos, nós não servimos a um deusinho tome lá meia cuia, não. Ele tem controle de tudo, todas as coisas subsistem por Ele. Ele é eterno. Um dia desse, um incrédulo de plantão disse: eu não acredito em Deus. Eu pensei comigo, coitado, acha que Deus está precisando que acredite em Deus para que Deus exista. Deus não precisa que ninguém acredite nele para que ele exista. Somos nós que precisamos crer nele para ter a vida eterna e ter relacionamento com ele. Então, esse Deus que é eterno nunca teve mãe, nunca teve pai, nunca teve professor. Ele é autoexistente, existe por si mesmo. Ele é aquele que faz, que desfaz, que mata, não vai preso, abre porta onde não tem parede, cria situações, pega o grande e abate, pega o pequeno, levanta, faz uma grande obra e glorifica o nome dele na vida de todo aquele que crê. Jesus é Deus, foi chamado de Deus. João Batista e os apóstolos reconheceram que ele é Deus, ele tem atributos de Deus. E em penúltimo lugar, Jesus é Deus porque as obras que ele fez provam que ele é Deus. Por exemplo, Jesus tomou parte na criação do mundo. Eu li aqui para vocês, eu vou ler de novo. João Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Jesus tomou parte na criação. Jesus, as obras dele provam que ele é Deus. Olha aqui, ó, está escrito:
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Ele tem parte na criação. As obras dele provam que Ele é Deus. Ele estava desde o início na eternidade. Ele estava na criação do mundo, e Ele voltará para arrebatar a noiva. Sim, a igreja do Senhor. Quem pode, mande glória para o Salvador, que eu quero dizer aleluia. Aleluia, glória a Deus. Comantro revitai, remeníncio revicom pravonte keminei revacoma nagarra, edecovra rei de ominência sobre demintrio, calia xandaracântere cantragai. Ele é Deus, as obras dele provam. Jesus é Deus porque realizou e realiza obras divinas. Está escrito em João capítulo 10, versículo 25, exatamente assim. Disse Jesus: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Gente de Deus, gente de Deus, isso aqui é tremendo também. As obras que eu faço em nome do meu Pai, disse o Senhor Jesus, essas testificam de mim, essas comprovam a meu respeito. Jesus fez obras tremendas na terra, meu Deus, quantas, quais não dá para contar, inúmeras, N's, incontáveis. Mas só para a gente ficar mais animado e aumentar a nossa fé no Filho de Deus pela palavra, Ele abriu os olhos do cego, abriu os ouvidos do surdo, Ele soltou a língua do mudo. Jesus fez estado sangrento parar, parou a hemorragia de sangue, sim, parou o estado hemorrágico. Jesus limpou, purificou leproso. Jesus curou coxos, levantou paralíticos. Jesus tirou pessoas da beira da morte e da morte. Jesus fez curas individuais, fez curas coletivas. Jesus fez a obra completa porque Ele é Deus. Ele continua fazendo em nome de Jesus. Eu lhes declaro agora, pelo poder da palavra que estou pregando, na fé do Filho de Deus, assim como Ele fez, Ele faz. E eu quero levantar as minhas mãos para abençoar em nome de Jesus. A Bíblia diz: abençoeis e não amaldiçoeis. Então eu quero abençoar todos os que acompanham essa programação pelo YouTube ou pelo Facebook. Recebam saúde agora. Recebam saúde nos ossos agora. Saúde no sangue agora. Saúde nos nervos agora. Recebam saúde nos órgãos. Receba saúde no coração, nos rins, no pâncreas, no fígado, em todo o sistema respiratório, circulatório, digestivo, neurológico, em todo o sistema nervoso. Receba de Deus agora curas sobre doenças psicossomáticas. Recebam agora a cura sobre doenças neurológicas. Recebam em nome de Jesus, o Filho de Deus que é Deus. Recebam agora a cura nas questões emocionais. Recebam a cura de doenças incuráveis aos olhos dos homens. Recebam agora Gênesis 18, 14, Lucas 1, 37. Para Deus não tem nada impossível. Deus, eu ministro orando agora sobre todos os que nos ouvem pelo poder do nome de Jesus, a cura divina, e te damos a honra e a glória por esta cura divina. Jesus é Deus, as obras que Ele fez são divinas e prova isso. Ele fez obras tremendas na terra, mas quer saber o que é mais delicioso disso? Jesus, Ele que é Deus, Ele tem ainda outra qualidade tremenda. Jesus perdoou e perdoa pecados. Oh, glória! Tem prova maior de que Ele é Deus? Ele perdoou, gente, e perdoa pecados. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhem para cá, se vocês puderem, já estão olhando, né? Essa é a maneira de chamar a atenção de vocês, gente. Perdão de Deus
e perdão do homem, perdão de Deus e perdão da mulher. Guardem isso aqui em nome do Senhor Jesus. Olha a qualidade do perdão de Deus, olha a qualidade do perdão do Senhor Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1, Jesus entrou no barco, foi para o outro lado da margem, chegou na cidade onde ele morava, Cafarnaum. Jesus viu quando amigos trouxeram um paralítico. O paralítico estava na frente de Jesus. Jesus olhou para o paralítico e disse: toma a tua cama e anda. Toma o teu leito e anda. Você está curado, você pode levantar. Os opositores disseram: está blasfemando, ele não pode perdoar pecados. Jesus disse o que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Em Lucas capítulo 5, versículo 20, está escrito para confirmar toda a verdade de Deus. Jesus disse: perdoados te são os pecados, receba perdão de Deus. O diabo disse: você não será perdoado. Deus está dizendo: eu te perdoo. O diabo disse: você não vai avançar. Deus está dizendo: eu já liberei o meu perdão. Só basta agora você também se perdoar. Isso é perdão de Deus primeiro, perdão do homem. Escute, forte não é quem diz que está perdoando, forte é quem deixa Deus quebrar o coração e vai pedir perdão. Você percebeu que várias vezes na Bíblia pessoas foram pedir perdão não porque tinham razão, não porque eram donos da razão. Forte não é quem acha que libera o perdão, forte é quem deixa ser quebrantado por Deus e pede o perdão, independente por vezes da resposta da pessoa. Outra coisa, perdão não está apenas no campo do sentimento. A gente perdoa e pede perdão e perdoa, não é porque a gente sente, é porque a gente é inteligente, gente. É porque a gente é inteligente. Pessoas inteligentes perdoam, pessoas inteligentes pedem perdão e seguem a vida. Jesus é Deus, Ele perdoou e continua perdoando. Em último lugar, nesta quarta da virada online, Jesus é Deus, porque é da própria natureza de Jesus. Sabe que a Bíblia prova isso? É da natureza de Jesus ser Deus. Por exemplo, Ele é santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é santo, faz parte da essência dele, ele é Deus, a própria natureza dele prova isso. Jesus é imaculado, sem mancha e puro. Essa daqui eu quero ler na primeira carta universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 18 e 19. Gente, olha que tremendo isso aqui, ó. Está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, eu vou repetir, como de um cordeiro, imaculado e sem contaminação. É da essência dele ser puro, é da essência dele ser imaculado. Jesus é Deus, mas quer saber sobre tudo isso? Jesus é Deus, é da própria natureza dele, porque ele é amor. É uma palavra bonita, que deve ter ações bonitas que glorifiquem a Deus, que Deus nos ajude, porque não passamos de pó e cinza. Jesus é amor. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, está escrito: a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus é a fonte do amor. Jesus libera sobre nós o amor. Dele está escrito em João 3,16. Aliás, você sabia que o evangelho de Jesus que escreveu no São João é conhecido como evangelho do Filho de Deus, mas é conhecido acima de tudo como evangelho do amor? É aqui que eu quero encerrar essa palavra de Deus com muito carinho a sua estimada pessoa. Jesus é amor. Ele salvou-nos porque é amor. Ele resgatou-nos porque é amor. Ele ajuda-nos porque é amor. Ele vai salvar sua família porque é amor. Vai resgatar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes porque é amor. Ele vai fazer a obra completa porque o Calvário é suficiente. O Cristo que morreu na cruz é altamente capaz de fazer a obra. Então, gente, Jesus é Deus.